Tudo bem com você? Hoje eu vou fazer uma analogia do raio fundamental violeta com a escala de evolução da humanidade. Mas para você que está chegando agora e não sabe o que é raio fundamental, ele foi descoberto no século XIX por um radiestesista francês, que descobriu que todo corpo emite um raio invariável e ele denominou de raio fundamental. E ele fez umas pesquisas com os minerais e descobriu que cada classe de mineral emitia um determinado raio. Então, quando ele queria descobrir aonde se localizava um determinado mineral, ele conseguia fazer isso através do raio fundamental que ele detectava. Então, por exemplo, se ele encontrasse o raio violeta, ele sabia que naquele solo havia ouro. E os seres humanos também emitem um raio fundamental. E para que serve isso? O raio fundamental é uma onda de informação. E quando você conhece o seu raio fundamental, você sabe quais são os seus potenciais. Pois cada raio revela características, dons e habilidades inerentes. Então, voltando aqui para a analogia, o raio fundamental violeta, ele é uma frequência e vibração acima do azul índico. Então, o azul índico representa o homem dominando o mundo abstrato, explorando e desenvolvendo suas habilidades ocultas. E o raio violeta já representa o homem que superou essas habilidades e acessou uma inteligência superior através do domínio físico, mental, espiritual e emocional. E o violeta, ele representa o último raio da escala de evolução da humanidade, pois é a própria representação do homem perfeito, da criatura mais próxima de Deus, digamos assim, no sentido de elevação, de purificação. Então, as pessoas que têm o raio violeta, elas têm o potencial de transcender a concepção humana comum. E na prática, por isso que muitas pessoas desse raio são super espiritualizadas, altruístas, grandes visionários, são muito nobres, altivos, refinados, futuristas, éticos, seletivos e estão sempre buscando a excelência, pois esse raio, ele é o último na escala. Por isso que é comum encontrar o raio violeta em alquimistas, grandes religiosos, místicos, esotéricos, curadores, avatares, mestres espirituais, magos, filantropos, visionários, grandes líderes políticos, revolucionários, gênios da música clássica e outros. Se você tem o raio violeta, você tem todo o potencial do vermelho e do azul, que resulta numa grande habilidade de transmutação, pois o vermelho é força, poder
coragem, iniciativa, e o azul é inteligência profunda, clareza mental. E isso resulta numa ação eficaz, em um comportamento mais humanizado. Lembrando que toda essa abordagem que eu faço de raio fundamental, eu foco nos aspectos positivos. E se você quer saber quais são os seus potenciais através do seu raio fundamental e do raio dos seus pais, solicite a sua leitura completa de perfil psicológico e comece já a expressar todo o seu poder interior. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. Se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, que eu vou continuar trazendo vídeos educativos sobre o assunto, a fim de que você entenda cada vez mais na prática tudo sobre raio fundamental. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tudo bem com você? Hoje eu vou fazer uma analogia do raio fundamental violeta com a escala de evolução da humanidade. Mas para você que está chegando agora e não sabe o que é raio fundamental, ele foi descoberto no século XIX por um radiestesista francês, que descobriu que todo corpo emite um raio invariável e ele denominou de raio fundamental. E ele fez umas pesquisas com os minerais e descobriu que cada classe de mineral emitia um determinado raio. Então, quando ele queria descobrir aonde se localizava um determinado mineral, ele conseguia fazer isso através do raio fundamental que ele detectava. Então, por exemplo, se ele encontrasse o raio violeta, ele sabia que naquele solo havia ouro. E os seres humanos também emitem um raio fundamental. E para que serve isso? O raio fundamental é uma onda de informação. E quando você conhece o seu raio fundamental, você sabe qual são os seus potenciais, pois cada raio revela características, dons e habilidades inerentes. Então, voltando aqui para a analogia, o raio fundamental violeta, ele é uma frequência e vibração acima do azul índico. Então, o azul índico representa o homem dominando o mundo abstrato, explorando e desenvolvendo suas habilidades ocultas. E o raio violeta já representa o homem que superou essas habilidades e acessou uma inteligência superior através do domínio físico, mental, espiritual e emocional. E o violeta, ele representa o último raio da escala de evolução da humanidade, pois é a própria representação do homem perfeito, da criatura mais próxima de Deus, digamos assim, no sentido de elevação, de purificação.
Então, as pessoas que têm o raio violeta, elas têm o potencial de transcender a concepção humana comum. E na prática, por isso que muitas pessoas desse raio são super espiritualizadas, altruístas, grandes visionários, são muito nobres, altivos, refinados, futuristas, éticos, seletivos e estão sempre buscando a excelência, pois esse raio, ele é o último na escala. Por isso que é comum encontrar um raio violeta em alquimistas, grandes religiosos, místicos, esotéricos, curadores, avatares, mestres espirituais, magos, filantropos, visionários, grandes líderes políticos, revolucionários, gênios da música clássica e outros. Se você tem o raio violeta, você tem todo o potencial do vermelho e do azul, que resulta numa grande habilidade de transmutação, pois o vermelho é força, poder,